Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos O Codificador, parte 3. Allan Kardec, o Codificador. A viagem espírita de 1862. Em Lyon e Bordeaux. Fragmentos de um discurso. O retorno ao mundo espiritual. Obras póstumas e o desencarne de Amélie Boudet.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que estão aqui conosco na série Espiritismo, um Olhar. Estamos iniciando o nosso estudo de número 36. Eu pedi à edição do programa que colocasse o concerto 21 de Mozart para orquestra e piano, para que começássemos nosso programa de hoje. Essa música de paz, de harmonia, de profunda sabedoria musical. Sabe, é assim que nós devemos nos sentir quando estamos buscando alguma coisa diferenciada na vida, como é o caso da busca da doutrina espírita. Então, como estamos começando um dos últimos programas da série, nós queríamos transmitir, deixar para vocês esse contexto de paz e de harmonia que a música do prezado Mozart deixou para nós. Depois você ouve todo o concerto 21 para piano e orquestra de Wolfgang Amadeus Mozart. Agradecemos ao nosso irmão pelo seu trabalho, onde quer que ele esteja, que ele receba a nossa vibração de agradecimento pelo trabalho executado por ele. Então aqui vamos começar o nosso estudo. Como já dissemos, um dos últimos da série, hoje nós vamos falar sobre o retorno de Allan Kardec. Basicamente, o nosso estudo será esse, e também de Dona Amélie Boudet. Então, gostaria que vocês ficassem com este estudo em seus corações, como um pleito de gratidão àquele que fez com que o Espiritismo acontecesse no mundo. Interessante observar que muitos poderiam ter feito isso. Ao longo do programa nós vamos explicar isso. Muitos poderiam ter feito, mas não fizeram. Foi mesmo entregue a um grande missionário essa tarefa bendita de trazer a doutrina espírita para o mundo. Espero que, com esses estudos que nós apresentamos aqui, que agora você saiba, quando nós falamos sobre doutrina espírita, da excelência dela. É claro que nós demos só um pontapé inicial, e agora depende de cada um aprofundar nesses estudos, porque existem tantas coisas a serem pesquisadas, a serem vistas. Às vezes eu fico ouvindo palestras de irmãos e irmãs pesquisadoras. Quanta coisa eles estão dizendo, né? E que agregam aos nossos estudos. Então, meu irmão, minha irmã, busque essa informação você também. Quando a gente diz assim que Allan Kardec modificou a estrutura de um pensamento humano ou de humanidade, não é só para você aceitar. É bom que você também pesquise. Sabe, é importante isso. Aliás, a doutrina espírita, ela começou assim, com pessoas pesquisando para confirmar ou não o seu conteúdo. E essa pesquisa está em aberto. Quantas coisas a ciência já divulgou, né? Depois de Allan Kardec, quantas coisas. Então, de repente, você tem uma informação diferenciada, e é bom a gente estudar tudo isso, colocar tudo isso sob uma pauta que seja viável e útil. É isso que nós estamos convidando você. Estude também, pesquise também, sabe? Nós queremos agradecer a Jesus por essa oportunidade, né, desse 36º programa, que possamos estar cada vez mais conscientes das nossas tarefas aqui no plano físico. Haverá um dia que nós vamos retornar, que a gente deixe boas lembranças, que a gente deixe
Deixe sempre aquele carinho quando alguém pensar em nós. Foi tão bom ter convivido, ter conhecido, como assim nós fazemos com Allan Kardec, Amélie Boudet, né? Tantos outros baluartes do Espiritismo. A gente pensa, nossa, como foi bom eles terem vindo aqui. É claro que eu não tenho a pretensão de dizer assim, que pena que eu não vivi a época com ele. Não tenho essa pretensão. E para conviver com esses grandes líderes, esses grandes gênios da humanidade, a gente tem que ter alguma coisa de genialidade ou um coração muito puro. Só assim a gente vai entender. Né? Só assim a gente vai compreender esses grandes tarefeiros de Jesus. Mas a gente pode ser um grande tarefeiro também, dentro da comunidade que estivermos, na nossa família, naquilo que estivermos realizando. Então é isso que eu estou convidando você, para fazer essa tarefa, para também exercitar essa tarefa. Então vamos iniciar o nosso estudo com toda a proteção de Jesus, né? E da espiritualidade amiga. Espiritismo Olhar, estudo 36, o codificador, terceira parte. Tudo pronto. O trabalhador necessitava retornar para casa após 15 anos de incansável e profícuo trabalho. Gratidão a você, Allan Kardec. Onde você estiver. Eu gosto muito quando a física quântica ela usa termos que são estudados no Espiritismo sob outro nome. Né? Então, ela fala do não local. O não local é onde não está próximo, né? Não está perto de nós. Mas o não local pode ser ali pertinho, como pode ser nas profundezas do universo. Então, Allan Kardec está num lugar dele, só que muito pertinho, ou um pouquinho mais distante, ou muito distante, ou nas profundezas. Onde ele estiver, que ele receba o nosso peito de gratidão pelo que ele fez, né? E pelo que está nos ajudando a entender, está nos convidando a estudar. Não é isso? Muito bem. Allan Kardec, o codificador. Todo grande missionário um dia necessita retornar para as regiões de onde vieram. O plano físico da Terra é um imenso campo de aprendizado desde os tempos primitivos até as culminâncias da espiritualização. Isso não se faz sozinhos. E então, de tempos em tempos, surgem aqui espíritos evoluídos para ensinar à humanidade como prosseguir. Nós vemos isso o tempo todo na história da humanidade. Grandes espíritos, né, que aqui estiveram, que aqui contribuíram fortemente para o progresso da humanidade. Eu gostaria de evocar aqui, junto com você, aqueles espíritos, não sabemos quem eram, né? Que lá pelo ano de 5, 6 mil antes de Cristo, lá na Suméria, estamos citando a Suméria, mas pode ter sido também outra região do globo, ensinaram as pessoas a cerâmica, ensinaram a vitrificar a cerâmica, ensinaram a escrita, a roda, ensinaram a murar as cidades, formar cidadelas que se transformaram em cidades-estados. Veja você que coisa interessante. Quem são esses amigos e amigas que aqui vieram fazer isso? Podem ter sido os exilados, sim, que já sabiam e só colocaram em prática aquilo que os seus inconscientes traziam dos seus passados históricos, arcaicos. Mas pode ser também uma ajuda espiritual, algum médium, alguma pessoa de percepções mais acuradas que estavam ali, foram ouvindo, eles foram falando e a pessoa foi fazendo.
Então, são grandes espíritos, sabe? Aquele que ajudou o homem a descobrir o fogo há uns 500 mil anos atrás, por aí. Já pensou? Quantos gênios aqui estiveram? E quando se trata de gênio, a gente não quer dizer que são espíritos assim muito fora do eixo, ou como diz, muito fora da curva. São podem ser espíritos que trouxeram uma coisa que ninguém percebe. E eles perceberam. Vou dar um exemplo do Gutenberg, né? Ninguém percebia que tinha os tipos que podiam fazer impressões, né, multiplicadas. E ele descobriu. Então, um gênio. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, tantos outros geniais, né, que vieram ensinar perspectiva na pintura, no desenho, que vieram, por isso, ensinar as profundidades. Minha gente, muita gente boa. Agora, a gente pode imaginar, será que eu participo de alguma forma dessa tríade? Vou dar um exemplo de Rafael Sanzio, o grande pintor. Ele tinha o ateliê dele. E ali ele dava possibilidades a muitos jovens que queriam entrar nesse campo, né, da pintura. E havia casos em quando o aluno, o discípulo, mostrava para ele uma pintura, ele pegava o pincel e assinava embaixo. Quer estímulo maior, gente? Será que ele faria aquilo mesmo ou ele estava só estimulando o discípulo? E assim muitos assinaram embaixo coisas que pessoas simples fizeram, alavancando esse teor de simplicidade para algo mais complexo. Pensemos nisso. E é neste intercâmbio fraterno que as eras surgem e vão, que a cidade se constrói, as ideias também. O trabalho alavanca a inteligência e a tecnologia facilita os afazeres. A ciência pesquisa, a filosofia analisa, a teologia busca fazer com que todos busquem a Deus como seu Criador. Nesses inúmeros planetas do universo, cada qual segue sua finalidade. E a Terra tem cumprido a sua. E por isso chegamos até aqui. Como é bom saber disso, né? Como é bom a gente entender que tudo tem um princípio, um meio e uma finalidade. Porque eu não vou dizer que é fim, porque quando chega lá, é porque cumpriu a sua finalidade. Aí muda, transforma. Então, esse é o projeto divino. E nós temos que tentar entender esse projeto divino. Por que Deus faz assim, fez assim? Não é discutir com Deus. Não é ficar aqui querendo, né, dizer que Deus fez errado, que você faria melhor. Eu acredito, meu amigo, que é difícil querer fazer melhor que Deus. Porque Ele dá para a gente tudo prontinho, perfeito. Para quê? Para nos levar para a perfeição. Então, a perfeição que nos segue, que nos cerca, a perfeição da natureza, das leis de Deus também, são caminhos que Ele criou para que os filhos dele, mais novinhos como nós, cheguem depressa ao nível de perfeição. E aí o que vai acontecer nós não sabemos. Mas ele está dando a possibilidade. Agora, se eu fico brigando com isso, se eu fico discutindo com as leis, se eu fico rebelde a elas, então eu não vou entender, né? O meio, o princípio, o meio e as finalidades das coisas que vêm de Deus. Precisamos pensar seriamente nisso para não ficar perdendo tempo aqui, não é, amigo, amiga? Vamos falar agora um pouco da viagem espírita de 1862. Allan Kardec, em determinado momento, ele empreendeu algumas viagens para difundir a doutrina espírita e também para ter acessos aos companheiros que estavam montando os centros espíritas, né? Lá em Lyon, lá em Bordeaux, lá em Bruxelas também.
Então, quer dizer, ele saiu e foi lá. Eu vou precisar de ir lá. Então, olha só. A viagem espírita de 1862 levou Allan Kardec a visitar mais de 20 cidades da França, ocasião que presidiu mais de 50 reuniões. Isso aconteceu porque mais de 500 assinaturas de espíritas de Lyon pediram a presença do codificador. Ele era filho de Lyon, né? Então, lá iniciou esse projeto de pedir ao Allan Kardec que fosse até eles, conversar com eles, presidir reuniões, falar sobre o espiritismo que ele estava codificando. Ainda estava, né, em 1862, ele estava ainda publicando o livro dos médiuns, depois o Evangelho. Então, ainda estava na efervescência da publicação dos livros básicos da doutrina. E ele empreende essas viagens para divulgar o espiritismo. Claro, a base principal do espiritismo é o Livro dos Espíritos. Então, ele já tinha nas mãos, inclusive a edição aumentada, né, que saiu em 1860. A primeira, em 1857, era com 503 perguntas e respostas. E a segunda, com 1019, saiu em 1860. Então, ele já estava em mãos com todo o conteúdo doutrinário. Bom, foram 6 semanas de viagem. E foi através da chuva, do frio e da neve que Allan Kardec se locomoveu, tendo em vista que era outono e início de inverno, né? Para nós aqui, seria setembro, outubro, né? Foram aproximadamente 1.200 quilômetros percorridos, onde ele fez diversos pronunciamentos e colheu inúmeros depoimentos e observações. Ali pôde constatar os imensos progressos efetuados pelo Espiritismo. Olha só, então tinha o quê? 7 anos, né, de publicação do Livro dos Espíritos. E a coisa já estava efervescente ali, pelo menos na França, né, naquelas cidades próximas. Também aqui no Brasil, também em outros países. Então, quando uma coisa precisa acontecer, ela já chega acontecida. Espera aí, como é que é isso? Ela já chega acontecida? Sim, existem a criação dos campos morfológicos, que é o campo, o ambiente formado para receber determinada coisa. Então, a gente observa isso nessas nações mais fortes, mais poderosas. Antes delas se realizarem, se efetuarem, se formarem, sempre teve alguma coisa que formou o campo. Você vê os Estados Unidos, né? Antes da nação estadunidense se formar, teve lá algumas tribos indígenas, né, poderosas, que o Greg Bader fala muito sobre elas, um grande escritor aí. Então, existiu lá uma civilização extremamente inteligente, poderosa, né, que montou um sistema de comunicação interna absurdamente perfeito. Então, tinha pirâmides, né? Tinha platôs, enfim, tinha vales. E a gente vendo o documentário, a gente vendo a história daquela civilização, você percebe, ali foi a criação do campo para acontecer nos Estados Unidos depois. Então, assim também, um grande evento para a humanidade, ele não chega por chegar só. Já foi formado antes um campo. Se a gente ler, né, a história dos médiuns, que circundou aí os séculos XVI, XVII, XVIII, você vai ver grandes médiuns trabalhando, mas que não iam muito longe, iam até um certo ponto, em várias cidades, em vários países. Então, eles não tinham aquela proposta de criar uma doutrina, mas realizavam as reuniões mediúnicas, eles tinham estudos entre eles, só não abrangia esse estudo, como Kardec fez, mas eles já tinham esses estudos.
Então, isso aqui é importante a gente considerar que sempre tem, né? Sempre tem um projeto grandioso, sempre vem antecedido de uma proposta para que ele realize. Ou seja, eu sempre preparo o campo para depois eu fazer. Por isso que muitos projetos não dão certo. A pessoa às vezes quer fundar uma empresa, quer fazer isso, fazer aquilo, e não dá certo, porque não houve a formação do campo. Não tem que ter essa formação do campo. Pelos pensamentos, pelas apropriações das informações corretas sobre aquilo que se deseja fazer. Conta-se que, quando o cristianismo chegou com Jesus, até a Espanha já estava formado o campo. Tanto é que Paulo, ao ir à Espanha, ele teve uma facilidade muito grande de divulgar o cristianismo. Ou seja, já existia no ar. Os espíritos já tinham feito aquilo. Então, bastou um encarnado dizer para fazer a conexão. Então, isso é importante a gente saber. Todo grande projeto é precedido pela ambientação da sua criação. E foi isso que aconteceu com o Espiritismo. Quantos médios, quantos pesquisadores que antecederam Kardec, filósofos também, mas não tinham a tarefa e nem era o tempo e o local para a doutrina surgir. Por isso que nós fizemos esse estudo, para que a gente entenda o local, o tempo, as pessoas que estavam próximas, as circunstâncias que envolveram a chegada do Espiritismo. Que já tinha sido, a semente já tinha sido lançada lá há 2000 anos. Eu vos enviarei um Consolador. Ali foi lançada a semente. Provavelmente, um departamento no mundo espiritual foi preparando esse ambiente. Para quando chegasse ali, por volta da metade do século XIX, né, as coisas começassem a acontecer, ou seja, dar vida ao ambiente. Até que chegou o grande espírito que foi decodificar aquilo. Então chegou Kardec. Poderia ter chegado outro. Né? Poderia ter chegado um inglês, um alemão, um italiano, um brasileiro. Mas chegou Allan Kardec. Por isso, o nosso peito a ele de louvor e gratidão. Porque ele aceitou a tarefa. E no tempo certo ele disse presente e vamos em frente. Quando Kardec se aproxima do espiritismo, né, ele estava com 50 anos já, por volta de 50 anos. Não foi novinho. Então, também ele foi se ambientando, né, com aquele processo. Guarde isso com você. Depois você aprofunda um pouquinho mais para você acrescentar mais coisas, que é isso que eu gostaria que você fizesse. Né? Então, continuando, a Viagem Espírita de 1862, as palestras de Allan Kardec, proferidas nessa viagem de esclarecimento e fortalecimento dos grupos, caracterizaram-se por indispensáveis auxílios aos grupos espíritas, tanto a organização e administração das sociedades espíritas, quanto na estrutura da doutrina espírita. Ou seja, provavelmente, nessas viagens, Allan Kardec também buscou alguma coisa para colocar lá na frente no Evangelho, no Céu e Inferno, na Gênesis, que ainda não tinham sido lançados. Veja, então, nas suas viagens, nas suas percepções de viagem, as suas anotações de viagem, ou em blocos, ou na mente, né, ele foi colocando e aprimorando a doutrina espírita, a estrutura da doutrina espírita. Vejam vocês que interessante. Eu não vou fazer nada de porte, de ponta, se eu ficar sentadinho no sofá da minha casa. Não vou. Eu tenho que sair, eu tenho que viajar. Eu tenho que ir, eu tenho que conhecer. Bom, esse é uma figura, né, bastante difundida, né? Viagem Espírita de 1862, aí está Allan Kardec
uma locomotiva, né? Uma viagem de trem de ferro, provavelmente foi essa, né? E a sua presença, né? Eu digo para você a sua insigne presença, né? Sua insigne presença. Concorda comigo, amigo? Concorda, amiga? Importante considerar, aí nós já estamos em Lyon e Bordeaux, né? Importante considerar que Allan Kardec não queria ser colocado na galeria dos filósofos. Os louvores que lhe eram dirigidos, ele os via como perigosos e inquietantes. A única coisa que queria ser era pedagogo. Era apaixonado pela educação desde as suas bases com Pestalozzi. Então, ele trouxe todo um contexto, uma conjuntura individual de ser pedagogo, ser educador. Mas o que ele fez foi isso. O Espiritismo é uma educação para a humanidade. O Espiritismo não traz nada novo, ele só educa naquilo que já existe. Entendem vocês? Imortalidade já existe, né? De todo o tempo. Mas ninguém foi educado para ela. Ninguém. Provavelmente as escolas de iniciados tenham feito alguma coisa nesse sentido, mas eram fechadas, de modo que a gente não sabe como é que era. Agora, publicamente, na praça, né, nas tribunas do mundo, só mesmo a doutrina espírita. Então, a imortalidade, para você entender e viver a imortalidade, você tem que ser educado para este fenômeno. Para você viver a mediunidade, por exemplo, né? Se você analisa aí a mediunidade ao longo da história da humanidade, você vai encontrá-la, né? Em todas as eras da história da humanidade. Os filósofos gregos falaram sobre ela, né? Tanta gente aí, mas não se tinha uma educação mediúnica, percebe? Não se tinha alguém para educar sobre o fato. Tinha-se a ideia, tinha-se até a certeza, mas a educação não. Então, o pedagogo Allan Kardec fez isso. Outra coisa, a educação da reencarnação. Olha, a reencarnação é falada, né, o tempo todo. Aquele que não entende isso, na verdade, ele está alheio, está fora da realidade histórica. Se ele buscar na história, ele vai ver isso aí o tempo todo. Mas não tinha uma educação para a reencarnação. Não tinha. Então, tinha que ter alguém que mostrasse a justiça da reencarnação e a não justiça na sua ausência. Também foi Allan Kardec. A pluralidade dos mundos habitados, né? As pessoas olhavam os céus e achavam linda aquela abóbada, né, celeste. A penetrar ali e entender alguma coisa, ninguém. Nem a NASA, com todo o seu trabalho magnífico de exploração, né, do universo próximo, ela consegue entender. Ela põe a informação. Estrela tal está a tantos unidades astronômicas da Terra, enfim, isso assim. Então ela coloca isso. Agora, explicar, ainda não. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação, né, dos tipos de mundos. Veja como é que é educado em Deus, né? Somente a doutrina espírita falou com propriedade do que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e não vamos muito além porque nos falta um sentido, que é o sentido da percepção mais ampliada de Deus, que ainda vamos desenvolver. Então, ele foi um grande educador. O grande educador. E a doutrina espírita é isso. Uma grande universidade, né? Onde você encontra todas as faculdades possíveis daqui e do mais além. Desejava varrer do homem o egoísmo, substituindo por outro tão simples que era a caridade. Poucos homens conseguem entender isso. E ainda nos tempos atuais, muitos se abraçam com veemência e não conseguem entender o valor da caridade como expansão de si mesmos após extraídas as cascas do ter. Isso é de Jung, tá, gente?
Toda vez que nós fazemos um ato de caridade, não vamos só pensar em bens materiais, não. Isso aí também é. Mas a caridade maior é a tolerância, a paciência, a resignação, a abnegação, perdão, né? Essas coisas interessantes aí. Então, toda vez que a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente tira a casca que impede o crescimento do eu profundo, que é o self, né? Ou a mônada divina que somos. Aí, toda vez que eu faço algo relacionado à caridade, isso acontece. Essa maravilha, né? E eu cresço um pouquinho mais, eu vejo um pouquinho mais além. Quem que ensinou isso para nós? Né? Quem ensinou a aplicação disso? Não é a doutrina espírita que diz que fora da caridade não há salvação? Não a salvação daquela misteriosa, mágica, não. É a salvação de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Como aconteceu à maioria dos grandes reformadores, uma parte dos seus contemporâneos soube ver nele as qualidades exigidas aos predestinados. Um desses homens foi Guilherme, residente em Lyon. A ele, segundo o mesmo diz, guardava a honra histórica de ter programado a viagem de Allan Kardec em 1862. Então, esse senhor aí, né, Guilherme, muito ligado, né, ao estudo da doutrina espírita, se dizia, né, feliz da vida, eu programei a viagem do senhor Allan Kardec. Veja que coisa, né? Como que o missionário está no seu posto de missão. E ele faz. Quando ele faz, ele se enriquece. Por isso ele ficava feliz assim. Então, você aí que é dirigente espírita ou médium, né, que participa de trabalhos, enfim, alguma outra situação, você está no seu posto. Toda vez que chegar para você um memorando, né, vamos colocar nos termos mais antigos, olhe aquele memorando, leia, estude e faça. Se estiver dentro do projeto da espiritualização sua e de alguém que estiver do seu lado. Você vai sentir um bem muito grande. É assim que é. Faça o bem te faz cada vez melhor. Era noite de 19 de setembro de 1860. Kardec é recebido no Centro Espírita de Lyon. À porta esperavam-no Dijon, chefe de oficinas, e sua esposa. Este é, na história, o primeiro encontro de dirigentes espíritas. John estava à frente daquele centro espírita e Kardec era o dirigente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Dois grandes diretores. Né? Um lá do centro de Lyon e o outro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, meu amigo, que você que é representante de alguma instituição espírita, quando você for encontrar com outro representante ou outra representante, pense nesse encontro de Dijon com Allan Kardec. E aquilo foi uma profusão de festas, né, naquele encontro, de alegrias, né, de benemerências mútuas. Kardec dirige-se à tribuna singela daquele centro e, pelos tempos afora, aquele momento será lembrado como fogo sagrado, acendendo a pira que iluminará outras consciências a fundarem outros centros espíritas, principalmente no Brasil, para divulgar as glórias do espiritismo pelas bênçãos das palavras. A gente está indo, né? A gente está buscando ir lá na essência, de onde vem a coisa. Então, Kardec estava em Paris, em 1860 ele vai a Lyon, e ali tem o primeiro encontro de dirigentes espíritas, e entram, né, e Kardec faz a palestra, faz o estudo lá no centro, e isso aí marca a entrada, né, dos grandes encontros espíritas que surgiram depois. Um adendo aqui seria
a nossa responsabilidade, os que promovem esses encontros, esses congressos, né? Toda essa utilidade, né? Dentro do movimento espírita, que não busque somente aquelas expressões dos encantamentos. Eles são ótimos, né? Tanto é que eles existem. Mas também pessoas que saibam fazer um estudo, né? Que às vezes fica muito no encantamento. É bom também trazer o estudo, a profundidade, sabe? Que foi o que Kardec fez. Né? Então, tem pessoas que encantam plateias. Né? Todo mundo gosta, vibra, tem o seu valor, claro, sem dúvida. Mas também tem que buscar os que estudam. Aqueles que estão, né, quietinhos. Né? Eu, quando estudo livros do Jorge Andréa, eu fico pensando, né, será que Jorge Andréa, como é que era a vida dele? Porque eu não acompanhei, né, Jorge Andréa. Ele era bem mais idoso, bem mais antigo do que eu não acompanhei a vida dele. Mas, será que ele era recebido para essa efusão? Um homem daquela qualidade, daquele conteúdo? Torres Pastorino, né? Será? Deolinda Amorim, Herculano Pires. Eu garanto para vocês que eles não encantavam pela narrativa, desculpa, não encantavam pela oratória, e sim pela narrativa. Pensem nisso. Tá? É uma coisa que eu quero deixar para vocês, porque isso é importante dentro do nosso movimento espírita, buscar valores que estão escondidos aí, guardados às 7 chaves. Né? Bom, agora, essa viagem de Allan Kardec tem o dom de acender entusiasmos além do inimaginável. Em torno do casal de John e do Sr. Guilherme, o espiritismo é feliz e espontâneo. Arregimenta, arregimenta adeptos e estes se unem por uma teia de fidelidade, de ideias sem hesitações. Nada e ninguém poderá afastar dos homens o espiritismo. A gente vê nesse momento, né, pessoas que se dizem ateus e ao mesmo tempo espíritas. Pessoas que juram que não existem colônias espirituais, que isso aí é criação mental do André Luiz. Eu queria perguntar para essa pessoa, quando ele morrer, para onde ele vai? Certo? Ele precisa de referências, né? A nossa, a nossa psique, ela precisa de referências. Nós ainda não temos vivências fora do espaço-tempo, assim acentuadas. A gente não lembra disso. A gente sempre teve vivências cercadas de referências. Eu vou para o mundo espiritual, vou ficar sem referência nenhuma. Como é que eu vivo lá? Vai ser muito difícil. Então, você que jura que não tem colônia espiritual, faz uma análise aí mais apurada, né? Porque eu tenho visto pessoas falando sobre isso sem nenhum fundamento. Infelizmente, aplaudidos de pé. Por quem eu também não sei. Pessoas que colocam uma política, né, muito radical aí no movimento espírita. Por favor, vocês pensem nisso com muito cuidado, sabe? Com muita atenção, para não dar problemas com vocês aí no futuro. Entendeu? Para não dar problemas com vocês no futuro. Porque pode acontecer esse problema. Pode. Pode acontecer e você ter que resolver isso perante as leis de Deus. Então eu te falo, cuidado com o que você está falando, com o que você está colocando, né? Porque pode acontecer que você tenha que dar conta disso. Desculpa que o telefone tocou, esqueci de colocar no silencioso, mas é assim. Desculpa, tá, gente? E quem está ligando é um grande amigo espírita, dirigente espírita, também aqui de Juiz de Fora. Depois eu falo com ele. Então, minha gente, pensemos nisso. Cuidado, porque homem nenhum vai afastar alguém do espiritismo.
Coloque isso no seu coração, na sua cabeça, e trabalhe para cada vez mais o Espiritismo, na sua totalidade, né? Chegue até os homens. Através da Revista Espírita, Allan Kardec dirá: eu bem sabia que em Lyon os adeptos eram em grande número, porém estavam longe de suspeitar que fosse tão considerável, pois se contam por centenas, e em breve, espero, serão incontáveis. Então, ele já estava prevendo, né, que o Espiritismo alcançaria uma multidão. Hoje são milhões, né, e são adeptos do Espiritismo. Estou falando milhões no Brasil e no mundo. Eles calculam em torno de 16 milhões de adeptos e 30 milhões de simpatizantes. Isso vai cada vez mais aumentando. Mas é preciso que os espíritas guardem essa necessidade de levar o conteúdo doutrinário na sua maior essência. Porque senão vai ficar complicado isso aí. E cuidado com você que ouve essas coisas. Não dê ouvidos a isso, não. Ouça o Senhor Jesus e o Mestre Allan Kardec. Se o que você ouvir, que não for deles, estiver contrário a eles, esquece. Inclusive eu. Se eu estiver falando alguma coisa aqui estranha, nem ouça, nem veja. No ano seguinte, em 1861, de novo no outono, exatamente a 19 de setembro, encontra seus amigos, o casal de Ron e outros amigos que se juntaram em torno da propagação do Espiritismo. Kardec sente-se invadido por indizível sentimento. Era filho de Lyon e ali tudo eram lembranças e tudo lhe falava muito internamente à alma. Vão criando laços, né? Então, por exemplo, alguém que viaja muito para difundir a doutrina espírita, ele vai criando laços com as pessoas, né? Ele chega lá na cidade, ele retorna naquele lugar e as pessoas conversando e tal, vai criando laços. E laços é em torno de um estudo que pode nos orientar a partir de agora e para sempre. No outono de 1862, deixa Paris para sua terceira viagem de propaganda espírita. Essa será a mais extensa a ser feita em toda a sua vida. Vai se alongar até Bordeaux. O mundo do homem encarnado era um mundo enfermo, em que se tentava analisar dentro da filosofia e da psicologia. Porém, eram necessárias mais explicações. E naquela época, minha gente, a psicologia estava só começando. Freud, Charcot, Adler, Jung, os quatro aí que começaram a dar força para a psicologia, né? E a psicanálise, estavam só começando. Por isso é que ela precisava de muita explicação, porque a gente não vai falar aqui de psicologia como uma ciência praticada por poucos. Não, você pode ser um psicólogo, porque você é a estrutura psicológica, você é uma estrutura psicológica. Você tem o seu inconsciente puro, que é o seu self, que é você, self, Cristo. Você tem o inconsciente mais próximo, tem o consciente, tudo você tem. Então, se estuda isso na psicologia. Como é que a pessoa age, interage com ele mesmo, com si mesmo, como dizia um. Então, quando você tem uma notícia nova, como o caso da doutrina espírita, o que aconteceu com você? Ficou só na periferia ou aprofundou um pouquinho mais? Se não aprofundou, por que não aprofundou? Onde está a barreira do aprofundamento? Que impede o aprofundamento? Então, tira a barreira para uma ponte. É assim. Então, por isso que tem que estudar, tem que perguntar, tem que tirar dúvidas. Não é? Kardec preparou com o zelo habitual o material da sua oratória e foi extremamente útil a sua presença ali. A viagem de 1862 levou a Kardec a mais de 20 cidades, com mais de 50 reuniões. A gente está repetindo, já foi dito, né, nesse estudo. Bom, André Mourier, seu mais recente biógrafo, vai dizer sobre a viagem de 1862. Essa grande viagem foi mais tarde publicada em obra especial que se tornou indispensável aos grupos espíritas, tanto no que concerne a doutrina
quanto no que diz respeito à organização e administração das sociedades espíritas. Ali eles trocavam ideias. E Kardec ouvia, porque eram pessoas que tinham experiências em administração, né? Então, eles trocavam ideias. Temos que fazer isso, trocar ideias, não temos que chegar achando que somos o porta-voz do todo, do tudo, da verdade absoluta. Não. Nossa, nós estamos vivendo num contingente de pessoas que tem muita experiência guardada, muita, que a gente deve aproveitar isso. Por isso Jesus nos chamava de vós. Né? Bom, aí está Allan Kardec, Vida e Obra, né, que é a biografia dele, do Mourier, André Mourier, e aí pode-se estudar muita coisa que você quiser, que você desejar. Tá? Então, fragmentos de um discurso. Allan Kardec, né, falando num daqueles discursos dele, senhores e prezados irmãos espíritas, inicia Kardec e vai dizer: o homem que pratica o bem, isso dito em tese geral, deve, pois, preparar-se para se ferir na ingratidão, para ter contra ele aqueles que, não praticando, são ciumentos da estima concedida aos que o praticam. Você já ouviu falar sobre isso também, não já? Onde você trabalha, no seu entorno, né? Nos seus trabalhos. Você já ouviu falar isso. Não podemos, entretanto, supor que um benefício aparentemente estéril na Terra seja para sempre improdutivo. É muitas vezes um grão semeado e que não germina, senão na vida futura daquele que o recebeu. Muitas vezes temos observado certos espíritos, ingratos como homens, tomados de emoção na espiritualidade pelo bem que lhes foi feito. Olha, essa parte do discurso, Kardec está estabelecendo para o mundo a naturalidade da vida nos dois planos. Você planta aqui, só vai dar fruto lá no mundo espiritual. Ou seja, não se importa se a sua pregação, se o seu trabalho não surtiu efeito aqui. Pode ser que surja no mundo espiritual. Isso aí é muito interessante, porque às vezes tem irmãos e irmãs que desanimam por isso. Eu estou falando, né? Ninguém está se preocupando, ninguém presta atenção. O consciente pode não prestar atenção, mas a semente costuma alojar-se no inconsciente. Aí depois, um dia, aquela coisa surge. Eu já ouvi isso. Não é? Naqueles encontros memoráveis, além dos discursos, conversas e ilustrações doutrinárias, o mestre debateu com todos a melhor forma de se formar uma sociedade espírita, a fim de que elas cumpram seus deveres de propagar, instruir, consolar, curar e confortar através dos ensinos dos espíritos. Então, se você não sabia dessas viagens e o que eram essas viagens, aí está explicado. Eles conversavam muito, né? Ficavam ali confabulando, pensando na melhor forma de se estabelecer o movimento espírita coerente, coeso. Então, é isso que eles faziam, trabalhando o tempo todo. Né? Há fatos que necessitam acontecer para que a história fique mais rica. No futuro, quando todos estiverem estudando essa doutrina de luz, esses encontros acontecidos na região de Bordeaux certamente serão pontos de referências e que todos buscarão avidamente para entender como um missionário conduz a sua missão. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: você está convidada a viver esses momentos. Esse futuro é amanhã, é agora, é logo. Esses encontros felizes, né? Esses encontros de realizações úteis, de realizações profícuas para a humanidade progredir. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, você pode estar promovendo encontros grandiosos de propagação do bem. Conversas boas, sentimentos bons, sorrisos de felicidade por saber que você é filho ou filha de Deus. Propostas adequadas
aos clímax da moral, da ética, da estética. Ah, meu amigo, minha amiga, tanta coisa. Não é, Gilmara? Tanta coisa que existe, né? Vê, ouçam e vejam a Gilmara. Hoje, passados mais de 150 anos daquelas viagens de Allan Kardec para divulgar e consolidar a doutrina espírita, no meio dos espíritas iniciais, quase podemos sentir a emoção dos anfitriões de Allan Kardec ao recebê-lo em suas casas, seus jardins, suas instituições e locais outros onde confabulavam, trocavam ideias e alinhavavam o movimento espírita do futuro. Quem, senão Allan Kardec, para iniciar essas viagens de divulgação doutrinária, hoje largamente levadas a efeito por outros divulgadores? O mundo precisaria registrar na história a determinação daquele homem que, no fim do outono e início do inverno europeu, deslocava-se de Paris até as regiões distantes, com fervor e brilho nos olhos, para levar a mensagem dos espíritos superiores. Podemos sentir as palavras de Kardec naquelas tribunas simples, muitas vezes improvisadas, colocando os postulados dos espíritos, defendendo-os com ardor como devem fazer os espíritas. Podemos pensar na sua voz firme e vibrante, no seu olhar de confiança, no futuro da humanidade, quando todos tiverem a possibilidade de ler e entender os fundamentos espíritas. Fundamentos estes, todos naturais e de conformidade com as leis de Deus. Muitos ali, certamente, ficaram extasiados pela presença daquele mestre, homem de grande profundidade pedagógicas e de conhecimentos ímpares. E o que fica para nós hoje, continuadores dessa obra? Fica a imensa responsabilidade de estudar todo o conteúdo espírita, suas origens, seus primeiros movimentos, seus andamentos preciosos que ficaram e deixaram marcas no mundo. É preciso conhecer o Espiritismo, é preciso mergulhar nas suas bases filosóficas, científicas, de efeitos morais que nos levam a Deus. É preciso tudo isso para mudar nossos paradigmas, tornando-nos pessoas prontas para os ciclos futuros da Terra. Caso contrário, teremos que repetir as lições noutros mundos do universo, noutras esferas de um codificador ali da doutrina dos espíritos. Muito obrigada, Gilmar. Muito obrigado, Gilmara, pela sua presença sempre feliz, sempre sorridente, sempre amiga. Deus te abençoe, amiga. Bom, Allan Kardec estava com 65 anos, 15 dos quais inteiramente dedicados à codificação e propagação do Espiritismo. Agora é o retorno dele ao mundo espiritual, né? Sua saúde estava debilitada e, mesmo assim, ele se dedicava incansavelmente a escrever, ler e responder correspondências, analisar mensagens que lhe chegavam, vindas das mais variadas partes, além de confabular com espíritas de Paris e de outros locais que o buscavam para absorver um pouco mais dos seus conhecimentos. É evidente que ele dava atenção a tudo e a todos à medida que fosse possível a ele. Mas ele deixou muita gente gratificada pelos encontros que tiveram, né? Mas ele estava muito cansado já, né? Com 65 anos, já imaginou o peso que esse senhor trazia nas costas? Quanta gente, né? Vibrando mal para ele, outros vibrando bem, outros indiferentes, né? Contudo, chega um dia em que o gigante encarnado precisa retornar para a pátria espiritual. E esse dia chegou para Allan Kardec. A sua esposa ficaria um pouco mais. Porém, agora era preciso que ele fosse para que os seus continuadores dessem sequência à obra, envolvendo-se mais com ela, como ele galhardamente havia feito. Teve um momento que Jesus disse assim: é preciso que eu vá para que vocês cresçam. Então, Kardec precisava ir. Era o momento dele, né? Dele
voltar para o mundo espiritual. E em 31 de março de 1869, como acometido por um aneurisma, Allan Kardec partiu para o mundo dos espíritos. O fato se deu quando trabalhava numa obra sobre as relações entre magnetismo e espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Como se vê, incansável até o último momento. Então, o desencarne de Kardec se dá no momento em que ele está trabalhando numa obra, né? Magnetismo e espiritismo, deu um aneurisma, e aí ele desencarna. Esse foi o desencarne de Allan Kardec. Diz seu biógrafo no livro Obras Póstumas: trabalhador infatigável, sempre no primeiro e no último dia do trabalho. Allan Kardec sucumbiu em meio dos preparativos para uma mudança de local, necessitada pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Numerosas obras estavam no ponto de terminar porque esperavam o tempo oportuno para aparecerem. E ele continua, né? Essas obras virão um dia provar ainda mais a extensão e o poder de suas concepções. Morreu como viveu, trabalhando. Há muitos anos sofri de uma doença do coração, que não podia ser combatida senão pelo repouso intelectual e uma certa atividade material. Mas, inteiramente dedicado à sua obra, recusava-se a tudo que podia absorver um dos seus instantes, em detrimento de suas ocupações prediletas. Nele, como em todas as almas fortemente temperadas, a lâmina gastou a bainha. Às vezes eu fico vendo espíritas com medo de morrer, né? E aí, às vezes, né, deixam de cumprir suas tarefas. Eu fico lembrando, além desse texto aqui do biógrafo de Allan Kardec, eu fico lembrando daquilo que Jesus falou, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que, em meu nome, difundir a obra, haverá de se salvar. Então, pensemos sobre isso. Vamos pensar sobre isso seriamente? Allan Kardec não teve medo. Falaram com ele, ó, para de fazer isso. Fica de repouso e um pouquinho aí de atividade material. Ele falou, sim, senhor, muito obrigado, mas eu tenho uma tarefa para cumprir. Eu confio em Deus e foi para cumprir sua tarefa. Desencarnou? Claro que desencarnou. Como teria que desencarnar mesmo. Mas deixou a obra pronta. Pior quando a gente fica procurando salvar a vida e não deixa a obra nenhuma pronta. E a morte vai chegar de todo jeito. Isso aí é para a gente pensar. Né? Deixa aí só para vocês analisarem. Né? Nessa luta desigual, isso ainda é o biógrafo dele. A matéria não poderia resistir eternamente. Um dia ela foi vencida, o aneurisma se rompeu e Allan Kardec caiu fulminado. Um homem faltava à terra, mas um grande nome tomava lugar entre as ilustrações deste século. Um grande espírito ia se retemperar no infinito, onde todos aqueles que ele consolara e esclarecera esperavam impacientemente a sua chegada. Então, meu amigo, tem a história do Bezerra de Menezes também, né? Tem gente esperando o Bezerra. Imagino que com Chico também. Então, são pessoas que vão desencarnar assim, como eu, como você. Mas não temiam isso, não. Isso não era motivo deles ficarem, né, amedrontados, não. Eles trabalhavam o tempo todo. E sempre tinha alguém esperando para agradecer, né, para fortalecer. Por isso que fala, retemperar no infinito. Camille Flammarion, ele disse, né, no sepultamento do corpo de Allan Kardec, Allan Kardec foi um homem de ciência e, sem dúvida, não teria podido prestar esse primeiro serviço e difundi-lo, assim, ao longe, como um convite a todos os corações. Mas era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão direita e judiciosa. Aplicava sem esquecimento à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Não estava aí uma menor qualidade na ordem das coisas que nos ocupa.
ela pode afirmá-lo, a primeira de todas, a mais preciosa, sem a qual a obra não poderia se tornar popular, nem lançar as suas imensas raízes no mundo. Então, naquele momento, Camille Flammarion dizia, né, o bom senso encarnado. Bom senso é a boa aplicação da justiça. Então, você tem algo que é justo, mas você tem que saber aplicar, senão você perde o conteúdo da justiça numa má aplicação dela. Então, Kardec sabia que era isso. Vocês sabiam que, assim como hoje tem muito disso, né? O sujeito pode ter, sei lá, um tempo imenso de estudos. Muito tempo, uns 40, 50 anos de estudos assim, mas não ter feito um curso, uma graduação, não ter tido essa graduação. E se ele vai falar alguma coisa numa conferência, né, sempre se pergunta onde que ele formou, para colocar aqui no currículo. Mas eu não tenho formatura, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou apresentar? Não sei o quê. E fica esse burburinho. Né? Vocês sabiam que isso aconteceu com Kardec? Alguns cientistas da época falavam assim, pois é, né? Engraçado, ele não tem curso de física, ele não tem curso de botânica, ele não tem... Como é que ele pode falar essas coisas? Então, esse ranço humano de achar que todo espírito tem que passar pelas escolas do plano físico, mesmo sendo ele um grande estudioso milenar, vindo talvez de um outro lugar, de um outro planeta, com já uma estruturação, né, de conhecimento muito grande, as pessoas não reconhecem isso, tem que ter o diploma. O diploma é muito bom, eu gostaria de ter. Mas tem que observar, né, o fruto. Tem que observar o fruto. Então, Kardec sofreu isso. Com toda a sua estrutura, com todo o seu conhecimento, com todo o seu bom senso, com toda a sua determinação, dedicação, ele era questionado pelos senhores da academia. Mas ele não tem, né? Uma coisa assim. Que a gente não faça isso, né, meu? Não façamos isso. Vamos ver o fruto. Aí depois você analisa a árvore. Mas foi que Jesus ensinou? Ô, Kiko, dá uma palhinha para a gente aqui, né? Sobre o nosso Allan Kardec. Impossível não comentarmos sobre a importância da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sediada em Paris. Ali congregavam os primeiros espíritas sob o comando direto de Allan Kardec. Isso tem uma função psicológica que nós devemos entender. Quando estamos sob os auspícios de uma mente como a de Kardec, forçosamente passamos a observar e mudar nossas conclusões mentais. Ou seja, quando alguém se aproxima de um mestre, automaticamente cala suas locuções para ver, ouvir e acrescentar em si as lições ali distribuídas. É público e notório o avanço espiritual do codificador. No correr da história, e principalmente na história do Ocidente pós-Império Romano, nunca deixaram de existir mensagens espirituais, aparições, materializações, comunicações de elevado teor vindo do mundo dos espíritos. Contudo, ninguém conseguiu ordenar tais eventos numa doutrina. Isso porque havia outros interesses, muitas vezes pessoais, que desautorizavam aqueles médiuns e pesquisadores a fazê-lo. Allan Kardec, ao contrário, cético no início, quase não quis se aproximar das mesas e dos chapéus girantes. Só o fez pela sua autodeterminação de estudioso nato, educador por excelência, pesquisador por formação. Ali encontrou algo inusitado e dentro disso pôs-se a interrogar e a avaliar as respostas, tornando-se o centro aglutinador daquele movimento, concluindo o que concluiu. Ora, estar ao lado de uma pessoa assim modifica os nossos hábitos. Com certeza, os membros daquela sociedade renasceram posteriormente para dar continuidade à obra de Allan Kardec. Desta forma,
A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o educandário, Kardec o mestre, os espíritos superiores, os sábios da espiritualidade, e os membros da sociedade, os alunos que mais tarde disseminariam o espiritismo, assim como Rivail disseminou os ensinos de Pestalozzi. Não existem acasos, e aquela sociedade nunca seria uma obra do acaso. Olha, muito obrigado, viu, Kiko, pelo seu carinho, né? Eu gosto muito de você sabe disso. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado. Obras Póstumas, né? É um livro que nós vamos conhecer um pouquinho sobre ele. É um livro espírita, trata-se de uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita, lançado postumamente em Paris, em janeiro de 1890, ou seja, 21 anos, né, depois que Kardec havia desencarnado, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Encontramos na epígrafe da obra: é preciso propagar a moral e a verdade. Nós temos um programa na rádio, na web rádio espírita Estação da Luz. Nós temos um programa conversando só sobre o livro Obras Póstumas. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 14 horas, mas fica gravado lá na emissora. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, estudar conosco, nós temos esse programa lá, toda terça-feira às 14 horas, Web Rádio Espírita Estação da Luz. Esta obra importante do Espiritismo foi escrita como um compilado dos escritos de Allan Kardec, com a intenção de não deixar textos importantes da doutrina ficarem sem uma publicação. A gente viu que no dia do desencarne dele ele estava escrevendo. Então tinha muita coisa lá para ser publicada, né? E que não deu tempo. Então o que aconteceu? Foi publicado após a desencarnação de Allan Kardec. Este livro representa logo no começo a bem escrita biografia do codificador, seguida do discurso pronunciado por Camille Flammarion quando do seu sepultamento. Nós estudamos, inclusive, lá no nosso programa, esse discurso aí. Reúne importantes registros deixados por Allan Kardec e se divide em duas partes. A primeira aborda assuntos como profissão de fé espírita raciocinada, caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos, que é muito importante estudar isso aqui, porque isso aí pode acabar com muito misticismo, né? Que muitas vezes nós ainda trazemos, né? Estudos sobre a natureza do Cristo, influência perniciosa das ideias materialistas, as expiações coletivas, o egoísmo e o orgulho, liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Então, é isso que se estuda no livro Obras Póstumas. Tiraram os textos que ele deixou escrito, publicaram, ordenaram, né, e publicaram aqui. Então, vale a pena você conhecer essa obra, tá bom? A segunda parte inclui apontamentos acerca da iniciação espírita de Allan Kardec, sua missão na Terra, mensagens do Espírito de Verdade e de outras entidades venerandas. O Auto de Fé de Barcelona, quando eles queimaram, né, muitos livros dos Espíritos lá, como se fosse um processo inquisitorial também. O roteiro missionário do codificador, assim como uma exposição de motivos apresentada na Constituição do Espiritismo como legado do mestre Lyonês às sociedades espíritas do futuro. Aí está. Esse é o livro Obras Póstumas, né? Que nós estamos estudando lá no programa, que nós falamos ainda há pouco, né? Web Rádio Espírita Estação da Luz, terças-feiras, 14 horas. Mas fica gravado. Você pode assistir depois. Eu vou pedir a Bela para falar um pouco, né, sobre Kardec, sobre Obras Póstumas. Essa menina tão gentil. É com você, Bela. Allan Kardec, ao desencarnar, deixou ainda um legado enorme que era preciso ser publicado. Talvez ele estivesse preparando o 6º livro da codificação, guardando páginas e páginas para depois revisar e publicar. O aneurisma o pegou de surpresa. Ele se foi, mas seus esforços de continuar escrevendo e ensinando
permaneceram. Sua prestimosa esposa, junto com outros colaboradores, resolveram então publicar o livro das Memórias Póstumas de Allan Kardec. Mas fica para nós uma pergunta: será que o codificador publicaria tudo o que foi publicado? Será que seus pósteros souberam mesmo separar e codificar como ele tão bem o fez? E você, publicaria tais escritos? Quando se tem em mãos escritos tão complexos e completos, não vale a qualquer mente a excelência de decidir o que vai e o que fica. Contudo, ficou para nós um pouquinho mais de Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Também ali se encontram sua biografia, o discurso inflamado do amigo e astrônomo Camille Flammarion e muitas informações que, de certo, têm ajudado e ajudarão os espíritas do futuro. Leia você Obras Póstumas e depois conclua sobre o bem que pode lhe fazer. Assim, vamos nos tornando sábios em todos os sentidos. Buscar, ler e analisar. Antes de domar o mau espírito, é preciso domar a si mesmo, escreveu Allan Kardec e está no Obras Póstumas. Esse foi um pequeno estímulo. Agora, leia mais. Você. Muito obrigado, minha amiga Bela. Deus te abençoe, tá? Sempre. Desencarne agora de Amélie Boudet. Muito fez essa extraordinária mulher a prol do Espiritismo e de todos quantos lhe pediram conselho ou uma palavra de consolo. Até que em 21 de janeiro de 1883, às 5 horas da madrugada, como eles colocavam, docemente, com rara lucidez de espírito, com aquele mesmo gracioso e meigo sorriso que sempre lhe brincava nos lábios, desatou-se dos últimos laços que aprendiu a matéria. 21 de janeiro de 1883. Ainda não, 70, 13, 14, 17 anos, né? Depois de Allan Kardec. Isso, tá certo? Ele foi de 69 para 71 anos, para 80, 11. Para 83, 14 anos. 14 anos depois da ida do nosso mestre. Aí foi a Amélie Boudet, essa esposa dedicadíssima, né? Então, a querida esposa de Allan Kardec tinha, então, 87 anos. E nessa idade, contam os que a conheceram, ainda lia sem precisar de óculos e escrevia ao mesmo tempo corretamente com letra firme. De acordo com seus próprios desejos, o enterro de Madame Allan Kardec foi simples e espiriticamente realizado, saindo do caixão de sua residência, na Avenida e Vila Seguer, número 39, direto para o cemitério Père Lachaise, a 12 quilômetros de distância. Aí já é um detalhe, né? Que foi o sepultamento deste corpo. Foi para o Père Lachaise, também junto de Allan Kardec. Grande multidão de pessoas humildes e de destaque compareceu em 23 de janeiro ao funeral, realizado junto ao jazigo de Allan Kardec, e ao lado do qual os despojos da Nobre Senhora foram sepultados. Durante o enterro, foi lida a nota mais emocionante diante daquelas homenagens póstumas por o senhor Lecoq. O que ele diz, né? Para a alegria de todos, leu ele bela comitação mediúnica de Antônio de Pádua, recebida em 22 de janeiro, um dia antes, na qual esse iluminado espírito, Antônio de Pádua, descrevia a brilhante recepção com que elevados amigos do espaço, juntamente com Allan Kardec, acolheram a bem-aventurada senhora Amélie. Que coisa bonita, né? A gente ainda tem medo de morrer. Ah, mas a Amélie Boudet. Você pode ser também uma pessoa tão virtuosa quanto ela. Não tem receio, meu amigo. Você tem que ter receio das suas más atitudes. Aí sim. O nome de Madame Rital enfileira-se, assim com muita justiça, entre as inúmeras mulheres que a história registrou como dedicadas e fiéis colaboradoras dos seus esposos, sem as quais talvez eles não levassem a termo as suas missões.
Simone, agora eu quero que você fale um pouquinho, né, sobre tudo isso para nós. É com você, minha amiga. Há mistérios nos entrelaçamentos das almas que nos levam a refletir sobre os laços e uniões, os enlaces e os aproveitamentos deles. Amélie Baudet torna-se Madame Rivail num dia de imensa alegria para ela, para ele e para todos os familiares do casal. Com certeza, naquele 9 de fevereiro de 1832, os espíritos superiores se faziam presentes naquela cerimônia, naquele início de lar, onde se consolidariam as propostas que eles levariam a efeito a partir de 1855, 23 anos mais tarde. Assim se formou o lar de Rivail e Amélie, ambos educadores, profundos nos conhecimentos, inteiramente livres e responsáveis, pois que a liberdade sem a responsabilidade vira libertinagem, como infelizmente ocorre em muitos lares. Exemplos de harmonia, aquele casal foi com vagar, solidificando suas vidas juntos, para que quando o Espírito da Verdade solicitasse a concurso, estivessem juntos e prontos para a tarefa. Amélie e Rivail iam juntos às sessões das mesas girantes e retornavam conversando animadamente. Ela o incentivava sempre quando ele tinha um pouco de cansaço ou temor diante de alguma tarefa. Ela e ele juntos, sempre juntos, analisavam correspondências, alinhavavam estudos, escreveram linhas e mais linhas, sempre felizes e agradecidos a Deus. Hoje, ambos residem na pátria espiritual, mas deixaram um grande legado do casal que contribuiu para que a humanidade se tornasse melhor. E tudo começa a ser melhor a partir de cada um, como foi a partir deles. Honremos suas presenças e agradeçamos a Deus por eles terem vindo até nós, ainda carentes das suas belas e suaves lições de amor compartilhado, da ternura iluminando o lar e da melodia sublime do amor, que aquece, sustenta os lares que se dignam a se tornar oficinas de luz. Muito obrigada, Rivail. Muito obrigada, Amélie. Então, meus amigos, falamos aqui, né, sobre as viagens de Allan Kardec, sobre o desencarne de Allan Kardec, desencarne de Amélie Baudet, para que a gente tenha uma noção exata de como tudo aconteceu. Né? É bom que a gente guarde no coração dos nossos entendimentos todos esses acontecimentos. Nós estamos vivendo uma vida de encarnados, como viveu Kardec, como viveu Amélie Baudet. Né? E esses momentos são próprios para aquele tempo, para aquela situação, como o nosso momento é próprio para agora e para as situações que nós estamos vivendo. Então, eu quero dizer para você, para não temer a morte. Você vai desencarnar. Você está naquele processo, como Allan Kardec teve, Amélie Baudet teve, Camille Flammarion, Victor Hugo, né? E todas as pessoas aí da sua família, que já foram, né? Viver aquele momento. Então, o que ficou daquele momento? Se você pega a síntese deste momento, de A para B, o que você deixa? Isso é o que importa. Então, quando se estuda essas grandes personalidades históricas e trabalhadoras, como esse que nós fizemos aqui, a gente observa o grande momento que eles viveram e que foram grandiosos nos grandes momentos. Amélie Baudet poderia, sabe, não queria fazer nada daquilo. Fica aí com você, com essas coisas, não quero saber disso. No entanto, né, ela nasceu com esse propósito e cumpriu o propósito dela. Você também tem um propósito. Quando Allan Kardec estava fazendo aquelas viagens, Amélie Baudet não o acompanhava, ela ficava em Paris. E ele escrevia para ela, sabe? Contava para ela aquilo que tinha acontecido. São verdadeiros depoimentos de viagem, um caderno de viagem de Allan Kardec. Se você procurar na Sociedade
espírita francesa, frente aí no Google, que você vai encontrar essas cartas. Eu tenho de posse essas cartas. Então, é interessante, né? Como é que ele falava com ela. É como se ele dissesse assim, tá vendo? Veja se eu estou fazendo certo. Em tal lugar aconteceu isso, né? Fiz dessa maneira. Ou seja, havia uma interação muito grande entre esses dois espíritos. Era um casal, era um casal. Você acha que de vez em quando não tinha uns arrancas? Não, tinha. Provavelmente tinha. Assim como tem nos nossos relacionamentos. O que nós precisamos fazer? Fazer crescer com eles. E não nos entregarmos, né, a uma situação deprimente, né, de desentendimento. Porque aí, meu amigo, a gente não vai crescer espiritualmente. O self não vai ampliar, né? O seu pulso vai ficar retido ali pelo orgulho, pelo egoísmo, por isso eu não aceito, pelo ressentimento. Né? Então já é hora da gente acordar para essas coisas. Cada um deveria estudar psicologia. Porque se você não aprende pelas palavras carinhosas dos mentores, você tem que aprender pela lógica da coisa. Sabe? Precisamos estudar isso, saber disso. Inconsciente puro, né? Inconsciente arcaico, inconsciente próximo, consciência, campo mental, campo, né? O perispírito, do etérico, o corpo físico, os campos superiores, né? Das verdades divinas, do amor divino. Então precisamos saber isso tudo para a gente poder crescer com mais tranquilidade dentro desse magnífico projeto do existir. Esse magnífico projeto do pilar da potência do existir e da potência do realizar. Nós temos que ativar esses pilares em nós. Potência do existir. Linha mestra, né? Que provavelmente está no nosso inconsciente profundo. Potência do agir, reflexo dessa linha, que é a linha, a potência do existir. Eu existo. Então, veja, Spinoza falou potência do agir. René Descartes falou, você existe. Eles falaram, um no século XVI, outro no século XVIII. Então, veja você, que hoje nós podemos unir esses dois e trabalhar isso conosco. Eu existo, você existe, todos existimos, e temos essa potência do existir, porque veio conosco quando saímos de Deus. Agora, a potência do agir. Agora é descruzar os braços, parar com tanta rabugice, tanta ranzinza e tanta brincadeira de criança que adora aventuras, quando elas não têm nem condições de se resolver perante algum perigo. Parar com tudo isso e falar o que eu sou, quem eu sou, para que eu sou e o que eu posso fazer. Foi isso que Allan Kardec fez, isso que a Marie Duguay fez, isso que os grandes nomes da nossa história fizeram. Então, nós podemos também nos tornar grandes, a princípio para nós. E depois para aqueles que nos conhecerem e que, de alguma maneira, dependerem de nós. Bom, meu amigo, minha amiga, estamos terminando o nosso estudo de hoje, no número 36, né? Eu tenho muita alegria de ter realizado esse estudo com vocês. Muito mesmo. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos terminar o nosso estudo de hoje, depois desses agradecimentos à espiritualidade, né, que nos conduz, com uma música muito linda chamada A Oração. Ela foi gravada a nosso pedido por um cantor aqui de Juiz de Fora, de nome Gerôncio. Já tivemos outros momentos com ele aqui. Toda terça-feira nós vamos a uma reunião presencial. E ele está lá cantando. Ele começa a cantar
de 5h15, por aí, até 6h15, depois canta um pouquinho mais, né, na frente, uma voz maravilhosa, né? E ele canta essa música, a oração. E sempre que ele canta, eu falo assim, nossa, eu queria ter essa música comigo. Até que eu pedi, e ele gravou. Então, fico com vocês aí, o Gerôncio, e até o nosso próximo estudo. Muita paz, muito obrigado. Que Jesus te abençoe sempre, a você e seus familiares. Até o nosso próximo estudo. Senhor, neste momento faço minha oração. Quero pedir, Jesus, a tua proteção e agradecer por mais um dia que vivi. Meu Senhor, cuidai, guardai, minha família abençoai. Quem tanto amo, protegei cada vez mais. Cobrar de bênçãos nossas vidas, meu Jesus. A minha vida eu a consagro, hoje sempre toda voz. Tenho certeza que escutai esta oração, pois sinto agora, meu Jesus, a vossa paz. E ainda peço os meus pecados, perdoai, meu Senhor. Misericórdia, sei que encontro em teu amor. Por isso, Pai, é que eu faço esta oração. Senhor, neste momento faço minha oração. Quero pedir, Jesus, a tua proteção e agradecer por mais um dia que vivi. Meu Senhor, cuidai, guardai, minha família abençoai. Quem tanto amo, protegei cada vez mais. Cobrar de bênçãos nossas vidas, meu Jesus. A minha vida eu a consagro, hoje sempre toda voz. Tenho certeza que escutais esta oração, pois sinto agora, meu Jesus, a vossa paz. E ainda peço os meus pecados, perdoai, meu Senhor. Misericórdia, sei que encontro em teu amor. Por isso, Pai, é que eu faço esta oração.